A expedição começou como qualquer outra. O grupo de 6 pesquisadores, liderado pela geóloga Fauna Moça, adentrou a caverna de basalto negro no norte da Islândia sob uma chuva fina que parecia sussurrar segredos. O local, descoberto acidentalmente por escaladores meses antes, era uma fenda estreita que se alargava abruptamente em uma câmara colossal, suas paredes lisas como vidro e marcadas por veias luminosas de um azul espectral. O equipamento de medição de fauna detectou leituras anômalas. A temperatura subia conforme desciam, contrariando toda a lógica geotérmica. Ela ajustou a lanterna na testa. O facho de luz cortava a escuridão até sumir em um ponto distante. O ar cheirava a ozônio e algo metálico, como sangue velho. Ao lado dela, Oscar, o biólogo, coletava amostras de líquen púrpura que cresciam em padrões circulares perfeitos. Isso não deveria existir aqui, murmurou ele, guardando os frascos no bolso do macacão. Mais atrás, Beatriz, a cartógrafa, desenhava mapas em um tablet, suas mãos tremendo levemente. A escala não faz sentido, disse, apontando para a tela. O espaço é maior dentro do que fora. No centro da câmara, uma fenda vertical descia além do alcance das luzes. O guia local, um homem calado chamado Thor, amarrou uma corda em uma rocha e testou a resistência. Cuidado com o vento, avisou, sua voz ecoando como se viesse de outro lugar. Quando Fauna desceu primeiro, o ar ficou mais denso, pressionando seus ouvidos. Aos poucos, percebeu que os sons do grupo se distorciam, vozes se transformavam em cliques, respirações em zumbidos graves. No fundo da fenda, encontraram um lago subterrâneo, sua superfície imóvel refletindo as paredes como um espelho negro. Foi então que o medidor de profundidade de Oscar quebrou, todos os números piscando erro. Impossível, sussurrou Fauna, mergulhando uma sonda na água. O monitor mostrou uma queda abrupta, 12.800 metros. O oceano mais profundo tinha pouco mais de 11.000. Enquanto discutiam o próximo passo, Beatriz notou algo flutuando sob a superfície, um objeto metálico triangular, com inscrições que lembravam runas nórdicas. Antes que decidissem recuperá-lo, Thor puxou a corda 3 vezes, o sinal de retorno. Mas quando Fauna olhou para trás, a fenda por onde vieram estava bloqueada por uma névoa densa, semelhante à neblina. A tensão cresceu quando os rádios falharam. Oscar sugeriu seguir a margem do lago. Após horas, avistaram uma luz fraca adiante, não das lanternas, mas uma luminescência própria, pulsando em intervalos regulares. Sob ela, havia um altar entalhado com os mesmos símbolos do objeto submerso. Em cima dele, um diário de couro desgastado, páginas cheias de anotações em islandês antigo e desenhos de criaturas que não poderiam existir. Fauna folheou as páginas, reconhecendo coordenadas que batiam com a localização da caverna. A última entrada, datada de 1893, dizia: "Eles não estão mortos, apenas esperando. O abismo respira." Enquanto lia, a luz do teto se apagou, mergulhando-os na escuridão total. Foi então que ouviram o primeiro som vindo das profundezas do lago, um rugido baixo, vibrando em frequências que faziam os ossos doerem. Thor gritou para recuarem, mas Beatriz correu na direção oposta, atraída pela névoa. Oscar a seguiu, tropeçando em pedras. Fauna hesitou, dividida entre a curiosidade científica e o instinto de sobrevivência. Quando a alcançaram, Beatriz estava parada na beira do lago, segurando o objeto triangular. A água ao redor fervilhava, formas escuras movendo-se sob a superfície. "Não é seguro", sussurrou Thor, puxando-a para trás. Mas era tarde demais. A primeira entidade emergiu, uma massa de tentáculos translúcidos, cada um terminando em um olho composto que brilhava com a mesma luz azul das paredes. Não atacou, apenas observou, girando lentamente como se os analisasse. Oscar, tremendo, murmurou algo sobre simbiose evolutiva. Fauna, porém, percebeu que os olhos da criatura se fixavam no registro em suas mãos. Quando a segunda entidade surgiu, maior, mais angular, o grupo entendeu que não estavam sós. A névoa começou a se dissipar, revelando centenas de outras formas submersas, todas se aproximando. Beatriz, em transe, abriu o diário na página com o desenho mais antigo. As criaturas recuaram, como se reconhecessem algo. Thor, pragmático, cortou a corda que os prendia à superfície. "Precisamos escolher", disse,
apontando para 2 túneis atrás do altar. Um acendia suavemente, o outro mergulhava na escuridão absoluta. Fauna sabia que a decisão definiria não apenas suas vidas, mas algo muito maior, algo que a ciência jamais poderia explicar. A escolha entre os túneis dividiu o grupo. Beatriz insistiu no caminho descendente, argumentando que o diário mencionava descer para entender, enquanto Thor defendia a subida, alegando que a corda cortada era um sinal para abandonar a missão. Fauna, dividida, sugeriu separar-se temporariamente. Oscar e Beatriz explorariam o túnel inferior, enquanto ela e Thor verificariam o superior. O ar ficou carregado de tensão, como se a própria caverna prendesse a respiração. O túnel era estreito, suas paredes cobertas de cristais que emitiam um brilho âmbar fraco. À medida que subiam, o ar rarefeito evocou memórias fragmentadas de Fauna, sua infância em uma fazenda norueguesa, o pai desaparecido durante uma expedição similar. Ela afastou os pensamentos, focando nos símbolos entalhados nos cristais, os mesmos do altar, mas distorcidos, como se degenerassem em algo mais primitivo. Thor parou abruptamente. No chão, havia ossos humanos, vestígios de roupas do século XIX e um diário carbonizado. Outros vieram antes, disse, a voz seca. E não voltaram. Beatriz e Oscar seguiam por uma passagem que se alargava em câmaras abobadadas. As paredes eram revestidas por uma substância orgânica, pulsante e úmida, que absorvia a luz das lanternas. Oscar coletou uma amostra, notando que o material reagia ao toque, contraindo-se como músculo. Não é mineral, não é animal, murmurou. Beatriz comparava os desenhos do diário com as formações ao redor. Olhe, apontou. Estas câmaras são réplicas de sistemas orgânicos. Coração, pulmões, vasos sanguíneos. De repente, o chão tremeu. Uma substância viscosa escorreu do teto, formando poças que refletiam cenas distorcidas. Fauna e Thor no túnel superior, mas também imagens de um passado desconhecido, homens em trajes antigos realizando rituais ao redor do lago. Oscar recuou, mas Beatriz aproximou-se, hipnotizada. Nas poças, viu-se a si mesma, anos mais jovem, em um laboratório destruído. Uma explosão? Um acidente? Não tinha certeza se era memória ou alucinação. No túnel superior, Fauna e Thor alcançaram uma câmara circular com uma abertura no teto. A luz que entrava era púrpura, não do sol. Ao redor, havia equipamentos modernos abandonados, laptop, cabos, uma câmera quebrada. Alguém esteve aqui recentemente. Thor franziu a testa. Fauna examinou os objetos. Uma das telas ainda funcionava, exibindo coordenadas que piscavam em sincronia com o brilho do lago. Antes que entendesse, ouviu um grito distante. Beatriz ou Oscar? O som ecoou de forma impossível, como se viesse de todas as direções. Lá embaixo, Beatriz descobriu o motivo do tremor. A câmara orgânica estava viva. As paredes contraíam-se ritmicamente, expelindo ar quente com cheiro de enxofre. Oscar apontou para uma passagem no fundo. É uma espécie de útero, disse, hesitante. Este lugar não é uma caverna. É um organismo. Antes que prosseguissem, as criaturas do lago reapareceram, deslizando pelas paredes como sombras tridimensionais. Desta vez, não se limitaram a observar. Uma delas estendeu um tentáculo, tocando o diário de Beatriz. As runas brilharam, e por um instante, Fauna, no túnel superior, viu a mesma luz refletida na abertura do teto. A conexão era clara. Os túneis não eram apenas caminhos, mas partes de um sistema interligado. Thor agarrou Fauna pelo braço. Precisamos voltar. Isto não é natural. Ela se soltou, determinada. E se for maior que nós? E se for a resposta? Enquanto discutiam, o chão da câmara superior começou a derreter, gotas de uma substância negra caindo como chuva. Uma delas atingiu o diário carbonizado, revelando novas palavras escritas em islandês. Eles aprendem com o que trazemos. Beatriz, no túnel inferior, entendeu naquele momento. O diário não era um registro, mas uma chave. As criaturas não eram predadoras, estavam negociando. Ela abriu a página final em branco e escreveu uma única frase em inglês. Nós queremos compreender. As runas ao redor se iluminaram, e as paredes da câmara transformaram-se em uma projeção estroboscópica de imagens.
formação da Terra, evolução acelerada, civilizações surgindo e caindo. Oscar caiu de joelhos, ofegante. É um arquivo, um registro de tudo que já existiu. Enquanto isso, Fauna e Thor enfrentavam uma escolha final. A substância negra formou uma figura humanoide diante deles, sem rosto, mas com contornos que lembravam o pai desaparecido dela. Vá, ele pareceu dizer, sem emitir som. Thor recuou, desconfiado. Fauna, porém, estendeu a mão. A figura dissolveu-se, revelando uma escada esculpida na rocha, antiga, mas com degraus lisos como se usados recentemente. Em algum lugar no coração do organismo caverna, algo começou a pulsar. Não era uma ameaça, mas um chamado. E cada um deles, isolado em seus próprios medos e desejos, sentiu que o verdadeiro mistério ainda estava por vir, não nas profundezas, mas no que escolheriam levar de volta à superfície. Dias depois, na superfície, Beatriz e Oscar, sob custódia de uma agência de pesquisa, reviravam os dados coletados. O diário antigo tinha sumido, mas as amostras exibiam propriedades impossíveis: regeneração celular acelerada, comunicação quântica entre células. Em uma noite chuvosa, Beatriz encontrou uma mensagem rabiscada na margem de seu relatório, escrita com sua própria caligrafia. Embora não se lembrasse de tê-la feito, ela escolheu ser a ponte. Nós somos as vozes. Sob o gelo islandês, a caverna pulsou uma última vez, selando a entrada. Os alpinistas que a descobriram juraram, anos depois, ouvir sussurros em dias de tempestade, vozes que não eram humanas, mas carregavam a mesma urgência de compreender.